Olá, meus queridos! Então, vamos nós rumo à última aula da semana para a gente fechar o conteúdo do módulo 1, tá? Vamos corrigir aquela parte de verbos que a gente fez semana passada, tá bom? Então, vamos começar lá. A parte de locução verbal. Então, tinha uma pergunta. Leia a pergunta a seguir e responda. O que você vai ser quando crescer? Já está até em destaque aqui, ó. Vai ser. Então, as formas verbais em destaque poderiam ser substituídas por qual forma verbal abaixo? Então, seria, tinha sido ou será? Será, ó. Vai ser significa uma coisa que ainda não aconteceu. Então, está no futuro. Então, é será. Letra B, o sentido principal que a forma vai ser expressa é o sentido de ser. Letra C, vai ser. Qual das formas verbais indica o tempo e a ação? Então, ó, vai no tempo futuro. É assim que a gente sabe que é no tempo futuro. Página 72, atividades. Então, aqui a gente tem várias capas de livros, né? E ele pede contorne as locuções verbais apresentadas nas capas. Então, se vocês não estiverem enxergando, ó, tá aqui, ó, vai salvar, vou ganhar, vai ficar e vai dar, tá? São todas locuções verbais. Qual é o verbo auxiliar de cada locução verbal? É o vai e o vou. E qual é o verbo principal? É o verbo do lado, salvar, ganhar, ficar e dar. Escreva o título das capas acima, substituindo as locuções verbais pelo verbo, pela forma verbal única, né? Então, ó, exemplo, quem vai salvar a vida, quem salvará a vida. Então, o restante, ó, vou ganhar o irmãozinho, ganharei um irmãozinho. Quem vai ficar com o pêssego? Quem ficará com o pêssego? Tudo vai dar certo, tudo dará certo. Leia o poema abaixo. Minha sombra, minha sombra. Eu dou um pulo e ela para no ar. Eu subo em árvore, ela desce escada. Eu ando a cavalo, ela segue a pé. Eu vou à festa, oba, vou nessa. Então, letra A. O que você achou desse poema? Comente com os seus colegas. Então, você vai escrever o que você achou, tá? Letra B. Releia a terceira estrofe e sublinhe de amarelo a forma verbal que se refere à pessoa que fala. Olha lá, amarelo. Subo, a pessoa que fala eu. Lembra do que eu dei na aula passada? As pessoas do discurso, a que fala, a com quem se fala e a de quem se fala. Então, a pessoa que fala é o pronome eu, tá? E de verde a pessoa que se refere à ação. Então, aqui, ó, desce. Aí embaixo, as formas verbais subo e desce se referem respectivamente aos pronomes eu e ela. Então, diga qual é a pessoa do discurso relacionada. Então, eu, primeira pessoa do singular, e ela, terceira pessoa do singular. Página 74. Leia os verbos abaixo analisando a terminação. Então, cantar, correr e rugir. Então, qual é a diferença entre as terminações? Então, cantar termina com AR, correr ER e rugir IR. 2. Complete o quadro a seguir classificando os verbos de acordo com as conjugações. Então, a primeira conjugação, cantar. Segunda conjugação, correr. E terceira conjugação, rugir. Atividades, número 1, complete com o pronome adequado. Eu gosto de aprender profissões. Nós gostamos de aprender sobre profissões. Ele, ela ou você gosta de aprender sobre profissões. E eles, elas ou vocês gostam de aprender sobre profissões. Na página 75 tem uma tirinha. Então, descreva um adjetivo como o Destoque se sentiu. Então, ó, feliz, contente, alegre. No segundo quadrinho, sério, assustado. E no terceiro quadrinho, bravo, furioso, decepcionado. Letra B. O que você acha que o Destoque saiu falando da casinha? Então, também é uma questão pessoal, porque aqui não se fala. Você vai ter uma ideia e você vai escrever. 2. Releia a fala do Snoopy e responda as questões. Eu comi o último pedaço de pudim. A palavra em destaque é uma forma verbal de qual verbo? Comer, tá? Comi é na conjugação. Comer é o verbo.
Esse verbo pertence a qual conjugação? A segunda conjugação, aqueles que terminam com ER. E letra C, a forma verbal em destaque está em qual tempo? Está no passado, comi, tá? Já aconteceu. Página 76, reescreva as frases a seguir alterando a forma verbal. Então, ó, eu comi o último pedaço de pudim. Você vai ter que substituir o pronome e acertar a frase toda. Então, ó, nós comemos o último pedaço de pudim. Eles comeram o último pedaço de pudim. E ele comeu o último pedaço de pudim, tá bom? Então é isso, nós já terminamos. Então o módulo 1 já acabou. Agora a gente vai lá para o módulo 2. Na próxima aula de português, a gente já vai iniciar a matéria nova do módulo 2, tá bom? Então, olha, um grande beijo, fiquem com Deus, corrijam direitinho e até a nossa próxima aula, tá? Beijo!